desde que o Partido Socialista formou o governo, em 2015, Portugal foi ultrapassado na riqueza per capita pela Polónia, pela Hungria, pela Estónia, pela Lituânia, pela Letónia, segundo dados preliminares do Eurostat de 2023, e prevê-se que talvez este ano também a Roménia nos ultrapasse. Para além disso, o INE anunciou na semana passada que a pobreza está a aumentar em Portugal, isto ao fim de 8 anos de governação do PS. Se é um candidato de continuidade, vamos ter mais disto? José Rodrigues Santos, permita-me que lhe diga o seguinte, sabe, eu fui secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, conheci mais de 60 países e, como julgo que também faz, quando vai aos países, fui ao interior dos países e ao interior das sociedades, saber onde viviam os portugueses. Há muitos países que têm taxas de crescimento económico muito elevados, mas são países em que as desigualdades são atrozes, são profundas na vida das sociedades. O nosso país é um país que cresce economicamente, mas que também tem coesão social e coesão económica. Se me diz, mas ainda há desigualdades, há pobreza, pois com certeza. Desculpa, o relatório do INE que eu acabei de citar, que diz que a pobreza está a aumentar, também diz que a desigualdade aumentou. Isto só foi em 8 anos de governação. Mas veja, faça a comparação dos indicadores da desigualdade e da pobreza em 2015 e os indicadores de 2022-23, e aqui temos que contar com os efeitos da pandemia nas desigualdades e na pobreza, e verificará que em todos os indicadores Portugal diminuiu a pobreza, diminuiu as desigualdades. É certo que com as prestações sociais, porque sem prestações sociais a pobreza seria ainda maior. Mas eu peço desculpa, a pandemia foi para todos os países. Nós estamos a ser ultrapassados por outros países que também tiveram a pandemia. Nós também estamos a perder em relação à média da União Europeia. O José Rodrigues Santos é alguém que conhece a vida internacional e conhece bem as desigualdades profundas dos países que aí acabou de assinalar, e nomeadamente a diversidade que há, nomeadamente na qualidade da vida democrática e na própria qualidade da vida institucional. E, portanto, são indicadores incomparáveis. E temos sempre que olhar para o ponto de partida, José Rodrigues Santos. Portanto, o seu ponto é vai continuar neste trajetório. Não, permita-me que dê conta, há passos em frente que nós, por exemplo, vou-lhe falar de um domínio que é muito importante, 2 domínios muito relevantes, me permite tempo. Nós demos, digamos, uma atenção muito grande, nomeadamente ao investimento no Serviço Nacional de Saúde. Reforçámos em mais de 70% o investimento entre 2015 e a previsão do investimento para 2024. Está um caos. Mas, por exemplo, temos propostas, nomeadamente para contratualizar com o setor social o reforço de 50% das cirurgias, 50% das consultas e 50% dos exames de diagnóstico. Porque o SNS já não dá resposta. Uma outra resposta, nós temos que aqui conjugar todas as vontades e todas as disponibilidades. Mas o senhor é capaz de dizer que, o Serviço Nacional de Saúde... que a saúde está agora melhor do que estava em 2015? Olha, ainda ontem o nosso Primeiro-Ministro mostrou indicadores, vários indicadores, que não vou repetir, do número de consultas, do número de cirurgias, ou seja, que demonstram... Vou-lhe dar um indicador. As notícias que ainda hoje dei, os hospitais de Lisboa estão todos bloqueados, os arredores também, os médicos aí que está-se a ultrapassar os limites, temos os bombeiros a dizer que fazem viagens de 150 km para levar pessoas que tiveram AVC e que precisam de tratamento rápido. Estas situações não eram comuns no nosso país neste século, pelo menos. José Rodrigues Santos, não esqueçamos, o envelhecimento e o desafio demográfico têm efeitos e impactos muito significativos, nomeadamente nos sistemas de saúde. Há que reforçar os cuidados primários de saúde, porque é aí onde deve estar a primeira resposta. A constituição das unidades locais de saúde, tendo em vista garantir capacidade de resposta nos centros de saúde e no médico de família, é a primeira resposta e a mais importante resposta que deve ser densificada, e por isso a reforma que está em curso. A criação das unidades de saúde familiares, nomeadamente do modelo que permite a intersubstituição, maior número de utentes, é também uma resposta para essas necessidades. E há aqui, deixe-me dar 2 outras respostas de 2 passos em frente que podemos dar. Nós temos unidades de cuidados continuados em todo o país. É possível com o setor social, e mobilizando o setor social e também o setor privado... Porque o SNS já não tem capacidade de resposta. Nós temos que mobilizar todos os recursos para as necessidades do país. Para compreender o que o senhor tem a oferecer ao país, e neste caso ao Partido Socialista, temos de compreender os seus atos como governante. No verão, a RTP emitiu um cartoon em que o seu autor, em uso da sua liberdade criativa, abordou o tema do racismo na polícia. O senhor pegou no telefone e ligou ao presidente da RTP para protestar. O que é que o senhor esperava que o presidente da RTP fizesse? Exercesse censura? De modo algum. Já pude explicar, a liberdade de expressão é o fundamento essencial à vida democrática. Estava a haver, digamos, um sentimento muito forte de injustiça nas bases das forças de segurança, e entendi ligar ao Presidente da RTP e depois também ao próprio Ministro da Cultura, ao meu colega, para dar conta de que poderia ser possível, durante o fim de semana, haver algumas manifestações de descontentamento nas forças de segurança,
Contudo, depois desse diálogo foi possível tranquilizar a direção e o comando da GNR e da PSP e, tranquilizado que ficou, foi possível avançar e esclarecer esta matéria, mas fundamentalmente tratou-se de procurar desenvolver um diálogo de cooperação institucional, sem colocar em causa a liberdade de expressão, mas para também estarmos preparados para gerir algo que podia ser complexo do ponto de vista da gestão daquele que é um setor vital às nossas liberdades, direitos e garantias fundamentais, nomeadamente a salvaguarda dessa confiança das instituições de segurança. Poderemos esperar, no caso de ser líder do PS e até Primeiro-Ministro, muitos telefonemas para a RTP e para outros órgãos de comunicação social em protesto? De modo algum, e que fique claro, nós tratou de um processo, tratou-se de um diálogo, fundamentalmente como uma troca de informação sobre aquilo que se estava a verificar. De modo algum, sou um defensor intransigente da liberdade de expressão, que é a condição essencial à realização das nossas liberdades, direitos e garantias fundamentais. O senhor é candidato a líder do PS, mas é também, para já, Ministro da Administração Interna e é o responsável, nessa qualidade, pela extinção do CEF e todo o processo que envolveu. Ora, o Expresso deste fim de semana noticiou o caos no novo organismo que gera a imigração, com falta de pessoal, desorganização, imigrantes ilegais que entram no país, ou melhor, não são retidos na fronteira fora das horas do expediente, problemas na emissão de passaporte, base de dados com mandados de captura que não funcionam durante vários dias, enfim, uma sucessão de casos. Como é que explica isto? Bom, antes do mais, permita que esclareça que essas informações, elas são informações que carecem de aderência à realidade. O Sistema de Segurança Interno, que é, como se sabe, liderado pelo embaixador Paulo Viseu Pinheiro, tem hoje sob a sua alçada a Unidade de Coordenação e Controlo de Fronteiras, que é uma unidade especial onde interagem forças e serviços de segurança, onde estão, nomeadamente, funções de cooperação policial internacional, e hoje as nossas fronteiras, e é o mais importante para quem nos está a ouvir, têm maiores condições de regulação e de segurança, porque contam com o contributo de duas importantes forças de segurança, Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana, e têm ainda todos os inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, hoje que são inspectores da Polícia Judiciária, todos estão a trabalhar nas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres. O que está a acontecer é que está a haver precisamente uma maior regulação e havia cidadãos que entravam no país e que agora deixaram de poder entrar e ficam no espaço internacional e, quando ficam no espaço internacional, por serem impedidos de entrarem em território nacional, pedem o estatuto de asilo. E, portanto, é em relação à resposta do estatuto de asilo que as autoridades agora estão em cooperação, quer esta Unidade de Coordenação e Controlo de Fronteiras, quer a Polícia Judiciária, quer a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, para procurar garantir que até a atribuição desse estatuto não tem condições para entrar no território nacional. Eu julgo que o Expresso noticia que há um documento interno da PSP que fala sobre este problema de haver pessoas que chegam à fronteira a partir das 5 da tarde e já não são retidas apesar de estarem ilegais. Isto é verdade ou não é verdade? Essa dimensão tem que ver com esta questão da atribuição do estatuto de asilo, ou seja, Portanto, é verdade. Depende de como colocar a questão, é assim, não é verdade. O que é que não é verdade? Estes cidadãos são proibidos de entrar em território nacional. Para quem não está a entender, é isto que importa. Até aqui não tinham esta garantia de proibição da entrada no território nacional. Quando um cidadão é proibido de entrar, uma das atitudes que adota é de pedir o Estatuto de Proteção Internacional. Esse Estatuto de Proteção Internacional é conferido pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que agora tem que procurar responder a estes cidadãos 24 horas sobre 24 horas. E, portanto, é uma matéria que, não sendo já competência do Ministério da Administração Interna, é, portanto, neste caso, da tutela da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, e trata-se, para que sejamos claros, de atribuir um estatuto que é solicitado por um cidadão estrangeiro que, chegado ao aeroporto e não tem autorização para entrar, ele fica no espaço internacional ou fica no espaço equiparado ao centro de instalação temporária. Se ele chegar antes das 5 da tarde, o que é que acontece? Há alguma mudança até às 5 da tarde e depois das 5 da tarde? Fica sob a guarda das autoridades policiais até lhe ser concedido ou não... Então a notícia é verdadeira. Até lhe conceder ou não o Estatuto de Proteção Internacional. Se o Estatuto lhe for concedido, então ele pode entrar com o Estatuto de Proteção Internacional. Até às 5 da tarde. Se não for concedido, o que fazem as autoridades é repatriar estes cidadãos, como aliás o fizeram durante a jornada
Jornada Mundial da Juventude, em que muitos, pela via terrestre, procuraram entrar e, por várias razões, não puderam entrar e tiveram que fazer o seu retorno voluntário. Se não for voluntário, tem que ser por via do exercício da autoridade democrática. Agora, vou-lhe colocar outra questão. O PS perde as eleições. Nesse caso, o senhor já disse que, portanto, a questão de saber se iria viabilizar um governo do PSD, disse que não será por si que o chega ao poder no nosso país. A campanha de Pedro Nuno Santos criticou esta declaração e, a partir daí, o senhor começou a recuar e a tornar-se menos vago. Uma declaração que era muito clara, transparente e direta. Afinal, mantém ou não mantém o seu compromisso? O compromisso que mantenho perante todas as portuguesas e todos os portugueses e também perante os meus camaradas é que o poder que me for conferido será colocado ao serviço do interesse nacional, ao serviço do país. Compreendo por essas suas palavras que não permitirá que o Chega chegue ao poder e apoiará um governo de maioria relativa do PSD. Aquilo que eu digo... José Rodrigues dos Santos, permita-me que... Estou a fazer a leitura do que me disse, não é? Está a fazer uma dedução. Claro. Aquilo que eu estou a dizer é que eu parto para esta eleição e permita-me, sem falsas humildades, e com um sentido de humildade democrática muito forte, quem me conhece no exercício de funções sabe que assim sou e vejo estas funções como funções de serviço. Eu tenho manifestações de apoio por todo o país que me dão confiança de que, ganhando dentro do PS, eu ganharei as eleições e constituirei uma maioria clara, e essa maioria será uma maioria de diálogo e de aliança com a vontade dos portugueses. Pedro Nuno Santos apresenta-se como um moderado. O senhor apresenta-se como um moderado. Para que é que o PS precisa de dois moderados como candidatos a líder do partido? Sabe, tinha ontem um camarada com quem pude estar numa sessão, fez uma afirmação com a qual eu concordo. Radical nos objetivos, moderado no método e nos processos para alcançar esses objetivos. Olhe, combater as desigualdades, combater a pobreza. Essa não foi a minha pergunta. Combater para que é que o PS sem-abrigo. precisa de dois candidatos que são moderados? O perfil da minha candidatura e o perfil da minha proposta, julgo que ela é reconhecida por todos, reconhecem que na forma como estou na vida política, pela experiência de cerca de 30 anos de dedicação à vida política, como autarca, como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, como deputado, como secretário-geral adjunto na preparação das autárquicas, todos reconhecem que tenho um perfil de conciliador e de construtor de pontes e de construtor do diálogo, que é essencial para despolarizarmos as sociedades, porque, permita-me que lhe diga, era impensável para nós, democratas, podermos ver e assistir àquilo que assistimos no Capitólio nos Estados Unidos. Era impensável verificarmos na tomada de posse de um presidente do Brasil uma ocupação do local da tomada de posse. Ou seja, não respondeu à minha pergunta, mas entendo perfeitamente. É necessário despolarizarmos, termos capacidade, José Rodrigues Santos, que é o mais importante e para quem nos está a ouvir é o mais importante, temos capacidade para dialogarmos uns com os outros, mesmo partindo de pontos de vista diferentes, para construirmos aquilo que serve a vida das pessoas. Já entende que Pedro Nuno Santos não tem essa capacidade.